Graça e paz, mulheres abençoadas. Pastora Cris, mais uma manhã com vocês, compartilhando do amor do Senhor através da palavra. Estamos aqui em mais um devocional e esta semana estamos falando sobre esse tema tão forte, o silêncio de Deus. É interessante que normalmente quando nós ministramos, geralmente somos provadas pela própria palavra que nós proclamamos. Porém, essa semana parece que para mim foi diferente. Em 2 ocasiões específicas, eu vi a resposta do Senhor tão imediata sobre a minha vida. Em uma situação, pela manhã, eu estava orando e eu falei para Deus algo assim tão particular. Eu falei, Deus, compartilhei com Ele o que estava no meu coração. E de repente eu recebo uma mensagem de uma pessoa que estava em um congresso e ela falou, olha, nesse exato momento o Espírito Santo mandou te entregar uma palavra. E falou tudo o que eu precisava ouvir, a resposta que eu precisava de Deus. Em outra situação, eu estava desejando algo, algo material. E no momento sem possibilidade de adquirir. E de repente alguém chega e fala, pastora, essa oferta é para você. E um valor que deu para eu comprar o que eu queria e ainda me sobrou dinheiro. Então são pequenos detalhes que Deus demonstra o seu amor por nós e Ele nos responde, Ele nos surpreende. Mas e quando a resposta não vem? E quando nós não conseguimos ouvir a sua voz? E é sobre isso que eu quero compartilhar com você nessa manhã. Eu gostaria de ler com você a palavra de Deus que está no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler dos versos 35 a 41. Se você puder, abra sua Bíblia conosco. Diz assim, Jesus acalma a tempestade. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse, Mar, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Você já viveu momentos em que parece que o céu está de bronze? Você já orou por algumas situações que parece que Deus não te ouviu? Você já abriu a Bíblia em busca de respostas e parece que nada faz sentido para você? Eu tenho certeza que sim. Todas nós já vivemos momentos em que parece que Deus está em silêncio. E meditando sobre esse tema, comecei a pensar em quantas vezes eu já vivi momentos assim. Eu precisava de uma resposta, precisava de um alento mais... Sabe aquela sensação de que parece que Deus não quer falar com a gente? Dessa forma eu parava e pensava, será que estou fora do seu propósito? Será que Ele não quer mais me usar? Será que eu fiz algo que fez com que Ele se distanciasse de mim ou que eu me distanciasse dEle? Quantas vezes eu vivi esse momento de achar que Ele me abandonou. Quantas vezes me senti perdida, sozinha, achando que tudo tinha se acabado para mim. Tem muitas pessoas que acham que quando Deus não fala é porque está consentindo. Já ouviu esta frase, quem cala consente? Mas com Deus não é assim. O silêncio de Deus não significa ausência.
mas também não é resposta. Sempre trago algo em meu coração. Na dúvida, eu não me movo. Se ainda não sei que decisão tomar, porque ele ainda não me respondeu, eu prefiro esperar. Eu não tomo nenhuma decisão sem a sua direção. Mas e quando ele não fala? E quando ele não nos dá a resposta? E quando ele está em silêncio? O texto que lemos fala que os discípulos estavam andando sob uma direção. Jesus disse: vamos para o outro lado. Eles tinham uma palavra. E se ele fala, é porque vai acontecer. Aquele que te prometeu vai cumprir. Se você tem uma palavra, amadas, não duvide, você vai chegar lá. Mas no meio do caminho surgiu a tempestade. E sabe o que eu aprendi nessa passagem? Independente se eu tenho uma palavra sobre a minha vida, independente se Jesus está no meu barco, mesmo assim passarei por tempestades. Momentos difíceis, lutas, não quer dizer que você está em pecado, que você está fora do propósito, que está fazendo algo de errado. Significa que você está viva. Enquanto estivermos vivos, enquanto estivermos nesse mundo, nós vamos passar por provações. Mas sabe o que acontece nesse tempo em que parece que Jesus está dormindo? É que vai provar a nossa fé. Os discípulos começaram a enfrentar a tempestade, mas eles temeram. Aquilo era um teste. Aquilo era uma prova que eles estavam enfrentando. A sua fé estava sendo testada. Mas em Mateus 8:26, Jesus pergunta: por que estão com medo, homens de pequena fé? Eles duvidaram, eles estavam apavorados mesmo com Jesus no seu barco. Quando ele fica em silêncio é porque ele tem algum propósito. O silêncio de Deus fala mais a nosso respeito do que a respeito dele. O silêncio revela o que está em nosso coração. Muitas pessoas, quando Deus se cala, têm a tendência de desacreditar nas promessas dele. Acho que me enganei, não era propósito de Deus, não. Aquela palavra, aquela profecia, acho que foi só emoção mesmo. Muitos passam a duvidar da promessa, da palavra. Muitos pensam, acho que não vai acontecer não. Deus deve ter mudado de ideia. E dessa forma, o silêncio de Deus vai revelando o nosso coração. O silêncio também pode nos levar a uma autoavaliação. É o momento em que pensamos se estamos fazendo algo de errado, se estamos desagradando a Deus por causa de alguma atitude. Nós passamos a olhar dentro de nós mesmas e buscamos descobrir o que fizemos para Deus se calar. O silêncio de Deus, ele demonstra para onde iremos se ele não falar mais conosco. Muitos saem da igreja, abandonam o Senhor, mas outras correm para os seus pés, para que ele volte a falar. Mas uma coisa é certa, o silêncio de Deus não significa ausência. Sempre que percebo que ele está em silêncio, eu me lembro do professor na hora da prova. Durante todos os dias ele está lá nos ensinando, falando conosco, respondendo as nossas dúvidas, nos ajudando a resolver as questões. Dessa forma nós vamos acumulando conhecimento, nós vamos aprendendo. Porém, chega o momento de termos que demonstrar se realmente assimilamos o que ele estava nos ensinando. Vem o momento da prova. E aí? Como ele fica? Em silêncio. Sabemos que ele está lá, mas ele não vai mais responder as nossas perguntas. Ele não vai mais falar como vamos resolver os problemas. Ele já nos ensinou, agora é hora de aplicarmos aquilo que ele nos ensinou. Ele só quer saber se realmente nós aprendemos as lições nos momentos de bonança, nos momentos em que ele nos respondia.
Assim é o Senhor em nossa vida. Ele nos ensina, nos acompanha, nos auxilia. Mas chega o tempo em que Ele quer ver as nossas atitudes diante da prova. Ele quer ver as nossas reações, quer sondar o nosso coração diante do seu silêncio. Será que realmente aprendemos as lições que Ele nos ensinou? Como você tem reagido quando Deus não fala com você? Sabe quando você envia uma mensagem para alguém, ela visualiza e não responde? O que nós pensamos? Ela me ignorou, fez pouco caso de mim. Será que está brava comigo? Será que foi aquela palavra que eu falei? Será isso? Será aquilo? Ei, às vezes ela não teve tempo de responder. Às vezes ela queria te responder com um tempo maior. Quem sabe nem foi ela que abriu a mensagem, né? Quantas vezes o celular está na mão da criança, a criança vai e abre a mensagem e a mãe nem vê que recebeu. Talvez ela não estivesse bem para conversar naquele momento. Tantas coisas podem ter acontecido. E levamos a Deus esses pensamentos tão limitados. Deus não quer me responder porque não me ama mais. Ele se calou porque eu pequei, porque isso, porque aquilo. Ele não abandonou você. Sabe, às vezes é necessário Ele se calar para nos provar. Voltemos ao barco. Os discípulos clamaram, eles gritaram de medo e Jesus voltou a falar com eles. Jesus estava lá o tempo todo, amadas. Jesus está no seu barco o tempo todo. Ele acordou, acalmou a tempestade, mas ali eles puderam ver que quem estava no barco com eles era muito poderoso. Ei, mulher, quem está no seu barco é muito poderoso. Não tenha medo. Se você tem buscado estar com Jesus, mesmo que Ele esteja em silêncio, Ele está te vendo. Não desista, tenha fé, seja aprovada. Ele vai acalmar a tempestade, mas não antes de provar você. Amém? Receba essa palavra, queridas, e que o Senhor continue ministrando ao seu coração. E deixe o silêncio de Deus revelar o seu coração. E que dentro dele tenha muita fé, tenha muita esperança de voltar a ouvir a voz do Senhor. Corra aos pés dele e entenda que ele, o silêncio de Deus não significa a sua ausência.